Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e o médico do Flamengo se manifestou sobre a polêmica das últimas horas, grama sintética. Nós vamos trazer aqui o que o profissional do Flamengo publicou em suas redes sociais e a gente dá a entender o que o Flamengo pensa em relação à grama sintética, pelo menos na publicação do médico, o principal médico do Flamengo, Fernando Sasaki. Tem também Thiago Maia. Vai sair do Internacional, vendido ao Santos e envolve o Flamengo. E nós vamos trazer aqui para vocês, com exclusividade, qual foi o acordo entre o Flamengo e o Santos. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês, se para o Flamengo foi melhor ou pior essa negociação, se era melhor ele ter ficado lá no Internacional. Tem também novos horários da última rodada do Campeonato Carioca, depois de Gerson se movimentar nos bastidores e reclamar do horário. E tem também José Boto falando sobre Lohan, uma declaração importante do diretor do Flamengo a respeito desse garoto que é tratado como joia há muito tempo nas categorias de base do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser também dar uma moral financeira, tem o Pix na descrição. Lembrando que hoje tem pré-Libertadores, amanhã tem Recopa Sul-Americana, Botafogo visitando o Racing na Argentina, e vocês podem fazer aquela fezinha, aquela aposta que eu sei que vocês gostam, lá na KTO, o link tá aí na descrição, tá? Tem várias odds boas demais, eu particularmente vou fazer minha fezinha, não é pela rivalidade, mas eu acho que o Racing ganha esse jogo de ida da Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira. Eu botei 2-0 Racing, Botafogo sem treinador, vários desfalques, eu botei 2-0 Racing. E vocês, o que acham? Vão lá no site da KTO, mas lembrando, só para maiores de 8 anos, e eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Galera, vamos lá. A Ferg divulgou aí os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Fica ligado aí, porque Flamengo e Maricá no sábado, no Maracanã, será 19 horas, o famoso 7 horas da noite, mesmo horário de Boa Vista e Volta Redonda, lá em Bacaxá. Sampaio Correia e Portuguesa, 9h15 da noite, no Lorival Gomes. E no domingo tem o clássico Vasco e Botafogo, 6h30 em São Januário. Jogo importante para as duas equipes. Acho que o Botafogo vai acabar ficando fora novamente da semifinal da Taça Guanabara. Fluminense e Bangu, 6h30 no Maracanã. Nova Iguaçu e Madureira, 6h30 também, lá no estádio Jânio Moraes. Então, esses são os novos horários aí. Lembrando que a Ferg mudou tudo, após movimento do Gerson nos bastidores, enviando carta ao sindicato dos atletas. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora de grama sintética novamente, porque o médico do Flamengo se manifestou em relação a esse assunto. Ele postou nas redes sociais o seguinte: desvantagens da grama sintética: conforto e segurança. Muitos jogadores relatam que a grama sintética pode ser mais dura e propensa a lesões. Temperatura: pode aquecer muito sob luz solar intensa, afetando o desempenho dos jogadores. Aparência: a grama sintética pode não ter a mesma estética e sensação que é natural. Sobre lesões, ele postou: ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões, porém é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética, as lesões ligamentares são mais presentes, como relata este estudo abaixo da Major League Soccer. Aí tem o link lá do estudo. É basicamente o que eu trouxe no último vídeo. Vários médicos falam isso. Conversei com vários médicos e vários falam isso. Inclusive a médica do Corinthians falou a mesma coisa, que a questão não é o número de lesões, é a gravidade das lesões. Na grama sintética tem mais lesão ligamentar, ou seja, torção de tornozelo, torção de joelho, necessidade de operação em joelho, enfim. Esse debate vai render, e que bom, eu espero que renda. A gente vive dizendo que os jogadores são bitolados, que nunca se posicionam nada. Tá aí, eles estão se posicionando. Aí agora que eles se posicionam contra a sua opinião, você não vai gostar? Não, a gente tem que ouvir os jogadores. Afinal, os jogadores são os artistas do espetáculo. Se eles não gostam da grama sintética, nós precisamos escutá-los. Por que eles não gostam? E eles não citaram em nenhum momento lesão. Eles não estão usando esse argumento, mas eles não gostam, acham que é um outro esporte, e eles têm esse direito. Afinal, eles
praticam esporte. É muito fácil eu falar aqui do ar-condicionado, você aí do seu escritório, mas eles que entram em campo. Então, por que não ouvi-los? Alô, CBF, vamos acordar, porque o debate precisa existir. Precisa ter uma padronização. E não é porque eu sou contra a grama sintética que eu sou a favor da grama natural ruim. Não, eu sou a favor da grama natural boa. Eu acho que os clubes eles precisam ser cobrados para dar aos seus atletas uma boa condição de trabalho. Recentemente não. A gente pôde ver no Flamengo Gabigol discutindo com o Marcos Braz, então dirigente na ocasião, por conta do gramado do Maracanã. E o jogador tá certo, ele tem que reclamar mesmo. Mudando de assunto, galera, vamos falar de Thiago Maia. O jogador está muito próximo de retornar ao Santos, contrato de 4 anos. O Santos vai pagar uma boa quantia ao Internacional, além de assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. E eu apurei com exclusividade, nós fomos o primeiro a falar sobre isso lá nas outras redes sociais, o acordo do Flamengo com o Santos. Como é que ficou esse acordo? Vamos lá. Lembrando que o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas. A parcela que venceu no dia 20 de agosto de 2024, a parcela que venceu no dia 20 de dezembro de 2024 e a parcela que venceu no dia 30 de dezembro de 2024. Juntando essas 3 parcelas, dá 700 mil euros. O acordo do Santos com o Flamengo essas 3 parcelas que o Inter deve a vocês, nós vamos pagar à vista, 700 mil euros. Beleza, e o restante? O restante a gente mantém o mesmo fluxo de pagamento, mas a gente vai te dar, Flamengo, uma garantia bancária, porque se a gente atrasar, você vai receber de uma outra forma, desse banco, por exemplo. E ficou da seguinte maneira, as 3 parcelas à vista e as outras parcelas no dia 20 de abril de 2025, 500 mil euros. Dia 30 de abril de 2025, 50 mil euros. Dia 30 de agosto de 2025, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2026, 550 mil euros. Dia 30 de agosto de 2026, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2027, 550 mil euros. E a última parcela no dia 30 de agosto de 2027, 550 mil euros. Tá? Poxa, Venê, eles parcelaram até 2027? Sim. Para mim, vou ser bem sincero, eu até acho que foi longo. Mas eu acho que o maior erro foi não ter exigido uma garantia bancária. Tanto é que o Internacional atrasou e nada aconteceu. A diretoria teve que cobrar o Internacional na CNRD, porque não pode ir à FIFA por ser um clube brasileiro. E tá lá, tá sendo cobrado, beleza, tem juros, tem mora. O Santos vai assumir isso caso, de fato, compre o Thiago Maia, o que está muito próximo de acontecer, os advogados já foram acionados. Mas esse foi o combinado do Flamengo com o Santos. Eu vou dar a minha opinião e vocês podem dar a de vocês. Eu acho o seguinte, dos males, o menor. O Flamengo pelo menos vai receber essas 3 parcelas em atraso e as outras parcelas serão mantidas como estavam previstas já, no mesmo fluxo de pagamento, só que agora tem a garantia bancária, o que antes não tinha. E por isso que antes eu falava, sabe-se lá se o Flamengo vai receber e quando vai receber. Agora, pelo menos, tem a garantia bancária. Porém, estamos falando de um Santos que está devendo a muita gente. Inclusive, após essa notícia, apurei o seguinte, que o Santos deve quase 11 milhões de reais ao Cuiabá, na operação envolvendo Joaquim, tanto na compra junto ao Cuiabá, do zagueiro, e também na venda do Joaquim para o México, o Clube do México, porque o Santos deveria repassar um valor ao Cuiabá e não repassou. Então, o Santos está fazendo basicamente o que vários outros clubes fazem, inclusive o Internacional. Utilizou o jogador durante aí 18 meses, vai vender o jogador agora, não pagou o Flamengo e ainda vai ter lucro. É basicamente você comprar um carro, você não pagar nenhuma parcela, usar o carro durante 18 meses e depois ainda lucrar em cima desse carro. É basicamente isso que o Internacional está fazendo. É por isso que eu cobro tanto o fair play financeiro. O fair play iria acabar com esse tipo de situação, foi o que o José Boto falou ontem em entrevista à ESPN. E por falar em José Boto, ele é o próximo assunto, porque ele deu uma declaração à ESPN nessa entrevista falando sobre o Lohan. Abre aspas. Havia grande vontade de todo o entorno do Lohan de o vender. E da minha parte não havia essa vontade, mas sim de tentar uma forma de o desenvolver. Agora vai ser feito da minha maneira.
E aí a gente sabe como que o Flamengo quer fazer agora. Quer emprestar para algum clube brasileiro, está tentando, tem alguns clubes brasileiros interessados, e o Flamengo não vai segurá-lo, pelo contrário. Ele não está inscrito na Libertadores, mas não por uma questão técnica, foi porque quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, o jogador estava muito próximo de ser vendido ao CSKA, então não fazia sentido inscrevê-lo. A negociação subiu no telhado, ele volta, está no Sub-20, não vai disputar a Libertadores Sub-20. O que resta? Ele ser emprestado para algum clube brasileiro para ganhar minutagem. Quero a opinião de vocês sobre isso também, podem comentar à vontade. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!